Bom dia a todos. Eu queria registrar meu orgulho de estar aqui, principalmente com o senador Cristóvão, com uma esperança muito grande para nós da educação, pela sua curta passagem no Ministério da Educação, deixou um sonho muito grande de que a educação pudesse ter melhores caminhos a partir de uma política nacional mais voltada para os interesses daqueles que fazem o dia da educação. Então eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre a educação no município. Eu, como humanista, tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com números, mas eu queria dizer que por trás desses números existem pessoas, existem sonhos, existem histórias de frustrações, gente que veio colonizar esse estado e não teve acesso a nenhum tipo de equipamento público escolar para estudar, e hoje estão com idade acima de 60 anos, 50, sem alfabetização e sem nenhum tipo de acesso à escola regular como os outros. Então, além disso, eu fiquei extremamente chocado com a realidade que eu percebi no meu estudo. Eu diria aqui, doutor Wilson, sem nenhum exagero, que a situação da educação de Cuiabá, ela padece de tantos problemas e está na mesma UTI que a saúde pública do nosso município. E sob um silêncio impressionante por parte de formadores de opiniões, por parte da grande imprensa como um todo, e instituições de controle social. Os dados que nós vamos ver aqui são absolutamente alarmantes, desumanos, e eu penso que é muito próximo a uma tragédia social que o nosso município vive. Talvez para muitos não será nenhuma novidade, mas para mim foi extremamente chocante. Então, queria só dizer que o descaso da existência da política pública de saúde causa uma morte biológica. Talvez isso cause tanta repercussão social. E o descaso da saúde, da educação, causa também uma outra morte, uma morte social, uma morte cultural. E, acima de tudo, uma morte política. Uma pessoa que não teve acesso às condições mínimas de aprendizagem. Bom, então vamos aos dados. Não sei se esses dados vão incentivar o Mauro a decidir. Sim. Senhores, me permitam. Suel, me desculpe, por um equívoco da mesa, o PPS não se manifestou e o PV não se manifestou. Então eu peço desculpas ao senhor do PPS, eu peço desculpas ao PV, né? E eu passo a palavra ao senhor. Eu acho que nós estamos aqui agora no momento para escutar o nosso professor Suel. Por favor, senhor. Da mesma forma, o Partido Verde também se sente partícipe, porque o José Roberto Souza é nosso representante para poder fazer um dos debatedores. Então, vamos ao próximo slide, por gentileza. Então, não sei se esses dados vão incentivar o Mauro a ser candidato ou desistir de uma dúvida. Eu espero que seja uma motivação ao Mauro, um desafio para o então, eu botei uma foto simbólica do Morro Santo Antônio, está no nosso brasão da bandeira, para a gente se inspirar. Vamos adiante. Então, qual a evolução demográfica de Cuiabá nos últimos 10 anos? Eu fiz um cenário da perspectiva de 97 a 2010, nós tivemos 13% de incremento na população, isso em torno de 120 mil pessoas a mais que se incluíram no desenvolvimento, no crescimento da cidade como um todo. Vamos falar então como que houve a evolução das matrículas. E aí nós já temos o primeiro dado mais concludente, pode passar, está despencando as matrículas em geral da rede municipal. Isso é um fenômeno que precisamos discutir, porque enquanto a cidade cresce demograficamente, o número de matrículas despenca significativamente. Isso há que se considerar que um enorme fluxo e quantidade de matrículas. Fecha a porta, por favor.
a número e quantidade de pessoas que foram incrementadas a partir de 2007 na educação infantil, creche e pré-escolar. Então, mesmo assim, ainda temos um decréscimo no matrícula de 47 mil para aproximadamente 46.073. Vamos adiante. Se considerar a situação da rede municipal, ensino fundamental, que é a responsabilidade obrigatória do município, nós temos também um decréscimo de matrícula. Isso é um fenômeno que precisa ser melhor estudado e analisado para se entender, porque, entre outros motivos, existe uma irresponsabilidade do atendimento por parte da rede municipal. Vamos adiante. E na EJA, que é uma causa antiga, uma paixão antiga, quem conhece sabe disso, nós temos pífias matrículas de 2.285 pessoas sendo atendidas, uma diminuição de 29,69% de matrículas. A rede municipal atualmente atende menos de 5% da demanda global de alunos de EJA de Educação Geral de Adultos. Quem não sabe, EJA são alunos que de 15 anos em diante vão complementar o ensino fundamental e acima de 25 anos. São pessoas que não, de alguma forma, não, na idade, entre aspas, regular, não acessavam os meios escolares. E qual é a situação administrativa da rede de atendimento? Vamos adiante. Qual é o número de escolas que nós temos para atender hoje? Nós temos 73 escolas de ensino fundamental, 63 pré-escolas, 47 creches e 16 escolas de EJA. Essas 16 escolas de EJA podem ser a mesma do ensino fundamental que funciona à noite como EJA. Então, esse dado pode estar também ali dentro do ensino fundamental. Vamos adiante. Qual o número de escolas públicas por modalidade de atendimento? Ali eu distribuí entre rede municipal e estadual, porque não dá para discutir educação pública sem pensar esses dois entes fundamentais. Nós temos, então, uma grande quantidade de atendimento de ensino fundamental, são 73 escolas da rede municipal, 65 da rede municipal, e na pré-escola 63 municipal, 12 estadual, 48 creche estadual, municipal 5 estadual e 16 EJA e 32 estadual. Bom, o que a gente vê aí uma grande concentração no ensino fundamental, isso na herança do padrão de financiamento do Fundef, que alcançava apenas a escola de ensino fundamental. Com a diferenciação do Fundef, muda um pouco, mas nem tanto, porque o que se paga com o aluno de ensino fundamental não é o mesmo para a EJA e não é o mesmo para o ensino médio, é uma taxa bem menor. Então, quer dizer, tende a ser assim. É como se a gente desse a escolaridade até os 9 anos e de lá para frente, Deus é que cuida. Vamos adiante. O tamanho das escolas por número de salas. Esse é um dado muito preocupante. O MEC indica um padrão mínimo de 10 escolas de funcionamento, de 10 salas de aula na escola nova, que é o tamanho ideal para controlar o fluxo de alunos, fazer gestão eficiente, cuidar do patrimônio público, fazer o processo de aprendizagem mais adequado, etc. E nós temos em Cuiabá aproximadamente 48% das escolas que têm de 6 a 10 turmas e de 28% de 11 a 20 salas. A maioria dessas escolas nasceram com 8, 10 turmas e foram feitos puxadinhos e mais puxadinhos e viraram turmas com 20, 21 turmas. Isso aí é uma máquina de fazer louco. Ninguém consegue fazer uma gestão da escola de 20 salas, com alunos, com todo o descontrole que isso oportuniza, se desfaz qualquer trabalho pedagógico, qualquer humanidade, qualquer boa intenção, se desfaz diante de uma situação caótica dessa. Então, esses indicadores denotam uma política de expansão da rede municipal que aumenta o número de salas sem construir novas unidades. Nos últimos 10 anos, pelo menos, eu não recuei, podia recuar 15, 20, não dei conta, tá? Pelo menos foram construídas apenas 3 escolas de ensino fundamental em Cuiabá, que foram da rede estadual, que é a Escola Agueira, tem uma escola do Pascoal Ramos e aqui no bairro enfim, não vou lembrar todas. Enfim, são 3 escolas estaduais para uma demanda de quase 100 e poucos mil pessoas que aumentaram. Então tem dedo da irresponsabilidade do Estado para com a educação do município também. Aí alguém disse, mas construir um centro de educação infantil. Isso é verba federal, não foi verba municipal. Então nós estamos trabalhando com a rede escolar no final da década de 90, funcionando para atender o município que caminha para 2014 para completar 300 anos. Vamos adiante.
Então, como que está a distribuição das escolas pelas regionais? Aí, novamente, nós vimos o equívoco do planejamento educacional do município. A grande região do Cochipó tem aproximadamente 220 salas e 25 escolas. A região central, que deveria ser o menor número de escolas, porque é o menor número de habitantes, com o crescimento da cidade, as pessoas esvaziaram o centro da cidade, foram morar nos bairros, é onde nós temos a segunda melhor estrutura escolar, com salas subutilizadas, são escolas boas, poucas estão lotadas, poucos exemplos como o Médici, o Liceu, mas nós temos o Cesário Neto, Emília Figueiredo, e tantas outras escolas do estado e do município que estão subutilizadas, porque ele reflete que o patrimônio escolar não avançou de acordo com o crescimento e desenvolvimento da cidade. Ele continua funcionando com a mesma estrutura de 20 anos atrás. E aí nós temos lá as duas principais eixos de desenvolvimento de Cuiabá, que é a região norte-oeste, que é o CPA de Santa Isabel. Nós temos uma rede escolar, diria assim, simples e até menor do que a da área central e da região do Cochipó. E aí as escolas rurais eu não vou comentar. Então a expansão da rede, não vou comentar porque é muito pequena essa a população rural. A expansão da rede escolar não acompanha o crescimento urbano, ela tem uma concentração maior de escola na área central. Vamos adiante. Outra coisa importante, aí eu fui ver as escolas públicas, aí eu estou considerando o município e o estado nessa avaliação. O que nós estamos percebendo? Novamente, o modelo de desenvolvimento e construção do espaço escolar, ele segue a lógica de prestigiar ainda a área central e a região do Cochipó um pouco, e aí você vê que a participação das escolas estaduais é um pouco maior na região oeste e na região norte, principalmente a grande CPA, porque houve uma construção de escolas junto com um conjunto habitacional, isso no final da década de 80 e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, você tem ainda uma participação muito tímida do Estado na rede de atendimento das escolas municipais. Então, o que foi dito aqui, não dá para pensar o município sem pensar o Estado. E, infelizmente, o Estado tem sido omisso em relação ao patrimônio escolar de Cuiabá, e esses dados refletem muito bem isso. Nós temos casos de municípios, eu não vou citar nome, até para não criar mal-estar para alguns gestores, e que chega a 70% da rede estadual, da municipal, da demanda de matrícula atendida pela rede estadual, para desonerar o custo para alguns municípios. Então, isso é uma definição política preocupante, né? De prioridade. Então aí vimos os eixos de desenvolvimento do município, para ter uma ideia de que aquela rede está completamente desconectada da realidade populacional da cidade. Os principais eixos de desenvolvimento é a grande CPA e a região oeste ali, onde está marcado em preto e vermelho, e as escolas não estão nesses lugares. Hoje estão concentradas mais na região sul e na região mais central. Vamos adiante. Bom, eu pus essa geral e um dado importante, eu até discuti com o Berinho aqui, uma certa polêmica boa, né, Berinho? Estão se construindo residenciais em Cuiabá sem áreas de equipamentos públicos. Isso é uma denúncia séria, vários diretores me disseram isso, a professora Helena Portolo sabe disso, e isso é ilegal do ponto de vista da legislação, de uso dos solos urbanos e tudo mais, mas eu cito exemplo lá na Pedra das Torres, tem dois residenciais que não tem espaço nenhum para construir nenhum tipo de equipamento público. Então o cara tem que caminhar 4, 5, 6 bairros para chegar à escola mais próxima. Então isso é muito preocupante para o desenvolvimento da cidade. E aí a dispersão das escolas, para se ter uma ideia razoável sobre como está essa ocupação. E como é que está a situação da rede escolar lá por modalidade? Aí nós vamos ver a bomba de Hiroshima. Vamos embora. Atendimento das creches por mantenedor. Essa é a situação mais caótica do município de Cuiabá. Se o Mauro for pôr na ponta da caneta, eu acho que ele vai pensar 2 vezes na assumir a prefeitura, porque isto é um passivo de mais de 40 anos de falta de existência de atendimento social na área de creches, principalmente. Nós temos 51 creches para atender 8.000 alunos apenas, e ficam fora de creche 32.266 pessoas. Aí pense, mulheres trabalhadoras, pais, pessoas, crianças que ficam lá vítimas vulneráveis da violência infantil, sexual, exploração do trabalho, isso e aquilo. O custo social da inexistência de um equipamento público como a creche, que é tão importante para o desenvolvimento da cidade. Então nós temos apenas metade quase das creches, quase metade são filantrópicas. Eu não tenho nada contra as filantrópicas,
mas eu não sei de que forma a gestão é feita nessas escolas, os critérios, o sistema de controle, acompanhamento, monitoramento e tudo mais. Talvez possamos até se surpreender que elas são melhores, funcionando melhores do que as creches públicas. O ideal seria que todos fossem patrimônio público, porque a educação é uma responsabilidade pela dever fundamental do poder público e não de entes filantrópicos, ONGs, e aí tem associações comunitárias, muitas igrejas fazendo proselitismo no espaço e uma série de outras possibilidades, mas é a forma de atendimento de creche que nós temos. Esse é o grande gargalo de Cuiabá. Número de creches por regionais. Aí, novamente, nós temos um padrão estrangulado de planejamento de atendimento urbano de Cuiabá. A região leste e a norte é o que tem o maior número, vamos dizer assim, de creches municipais em Cuiabá, e a região sul e a oeste tem uma rede tímida de atendimento. Aí, novamente, nós temos a leste, que é a área mais central. Eu digo central, mas vai pegar aqui Planalto, pega aqui São Carlos, pega Dom Aquino, Araés, Lixeira. Essa área que mais relacionada ao centro é onde não tem a maior aglomerado populacional e é onde tem uma rede relativamente melhor estruturada. Vamos adiante. Bom, aí a dispersão no mapa de Cuiabá. Os bonequinhos parece que até é muito bem coberto, né? Mas se você considerar cada creche dessa, que às vezes cabe 80 pessoas, isso é insignificante. Do ponto de vista do atendimento geral, nós vimos lá. Então, nós temos 5.487 matrículas em 2011, 23% da demanda nessa faixa etária, né? E aí nós temos mais ou menos as grandes regiões aí, com a distribuição das creches por número: 22 na região norte, 13 no Santa Isabel, 27 no centro, ali na região mais central, e 16 na região do Chifre. Vamos adiante. Bom, aí vem uma situação também alarmante, não sei se meu amigo vai assistir aí, que assim, agora cada slide vai ser um tiro de escopeta, né? O número de atendimento na educação especial da rede pública, que é a política da inclusão, que é determinada por leis federais e etc. e tal. Nós temos 72 mil pessoas pelo último censo com algum tipo de deficiência auditivo, visual, mobilidade, mental, neurológica, etc. e tal, em Cuiabá. São dentro do universo das pessoas com deficiência, né? E nós atendemos pela rede, não dá nem para enxergar direito. O vermelhinho é municipal, que está na tal da turma das inclusão. São 768 pessoas que estão misturadas com turmas regulares. Sabe-se lá Deus como essa mistura está acontecendo, porque não existem salas multifuncionais. Tem um relatório aqui do CREA que está condenando toda a rede física das creches, dizendo que não tem acessibilidade, não tem garantias mínimas de funcionamento para atender as pessoas com deficiência. E isso eu não vi nenhuma página no jornal. Estou muito preocupado com isso, porque a imprensa não sabe disso, e eu já vi até elogios muito claros a esse tipo de atendimento por parte da prefeitura. Eu digo, se tem uma área que está dando certo, é a educação. Eu não sei quem contou essa tabela mentira, essa péssima mentira. Então, 1% é atendido pelo Estado em escolas de inclusão. Isso no todo de 2.140 pelas filantrópicas, Sapaz, Pestalozzi, etc. Então, nós estamos falando de 3.000 e pouco pessoas que são atendidas, e nós estamos falando do restante todo que está fora de qualquer perspectiva dentro de casa, sem nenhum tipo de condições de acompanhamento, nem médico, nem educacional. Esse é o direito subjetivo das pessoas. Bom, em relação à alfabetização, para você zerar o analfabetismo de Cuiabá, você vai ter 15.708 pessoas que não têm nenhum tipo de... Eu estou falando analfabeto, não estou falando informal, eu estou falando da pessoa que nunca pisou na escola. São pessoas geralmente acima de 60 anos, de um município que poderia fazer um grande programa, porque ele é todo financiado pelo governo federal do Brasil, alfabetizado, ele atende apenas 300 pessoas, e a grande maioria no sistema prisional. Então é uma missão absoluta em relação à situação da educação jovem. Bom, a população não atendida. Aqui essa foto aí é uma fila de uma creche NASA, lá os pais ficaram acampados, isso é uma realidade que nós já acostumamos a conviver, infelizmente, em Cuiabá. E como que está a situação da população não atendida por faixa etária? Creche, 73,81% das pessoas não estão na creche de Cuiabá neste momento.
73 contra 80. Está tendo guerra civil na porta do creche, tem gente comprando vaga, tem gente ameaçando, tem gente cuidando de vaga, é o caos absoluto da época das matrículas aqui em Cuiabá, os professores sabem disso. É um pouco divulgado. Ensino fundamental não está universalizado, é outro dado importantíssimo. Fez muita propaganda, nós temos 13,17% das pessoas que não estão acessando o ensino fundamental. Talvez porque a escola não esteja próxima, enfim, é preciso aprofundar esses dados. 24,90% das pessoas não têm nenhum atendimento de pré-escola, que é de 4 a 5 anos. É um universo muito grande de pessoas. Então, pela nova legislação, até 2016, o Estado tem que ser obrigado a oferecer esse tipo de atendimento. Isso dá um total de não atendidos de aproximadamente 19.462 pessoas que vão precisar de escola. Divide por turma de 10 aí, você vai ver quantas escolas você vai ter que construir. Falta de falar disso. Isso é a primeira escola de Cuiabá, a mais bela de Cuiabá, para a gente ter uma visão mais, talvez, nostálgica de quando era tudo bonito. Né? Mas a situação da infraestrutura não é essa. A situação da rede física, nós temos hoje 36 prédios que precisam de adaptação em geral, trocar piso, pintura, goteira. Esse laudo aqui foi goteira para tudo quanto é lado, não escapou uma escola sem goteira, não escapou uma escola sem mau cheiro de fossa, não escapou uma escola sem problema no parquinho, enfim. Eu quase não dormi, eu recebi isso ontem, esse relatório do CREF, fiquei preocupadíssimo. Construção de sala, tem 20 escolas que demandam construção de sala imediatamente, tem 7 funcionando em prédio alugado e 44 que queríamos escolas razoáveis, porque a equipe que me ajudou a fazer isso, se não coloca que a escola está em bom funcionamento, porque isso aí está razoável. Vamos na frente. Em nome de salas para funcionamento, nós temos hoje 56 salas anexas. Sabe o que é sala anexa, Dax? É uma sala que os caras vão colocar a 3 quilômetros, às vezes, da sala da escola. Aí o cara diz que ele é administrativamente pertencente a essa escola e não tem nenhum tipo, às vezes, de acompanhamento da gestão da escola, fica lá ele, coitado do professor, querendo cuidar de gestão, cuidar de conforto, frequência, trocar o sino, preocupado com a merenda, preocupado com tudo. E o diretor que fala, me põe nesse rolo que eu não vou lá, que é muito longe. Eu falei para não pôr a sala nessa. Num prédio improvisado, que é galpão, que é sala comercial, que é salão de igreja, tem para tudo quanto é gosto aí nessas 56 escolas. Né? Tem 10 escolas, elas não funcionam perto, às vezes, dos prédios, são alugadas emergencialmente, e aí eles falam assim, aguarda que nós vamos construir a sala. E o que era emergencial está virando permanente na realidade da educação do município. Só aí, amigo, 56 turmas, você teria construção de 5 escolas no padrão de 10 salas de aula, que precisavam ser construídas imediatamente para resolver essa demanda. Com a situação das quadras esportivas, isso é uma bênção, nós já entramos na rede difícil. 21 escolas não tem quadra nenhuma. Eu não sei como é que está fazendo a mágica da educação física dentro do professor Zé Pedro, se está dentro da sala de aula, se vai para a praça, se vai para o bairro e tal. 26 sem cobertura, nesse calorzinho de Cuiabá, eu acho que é a mesma coisa que se tivesse a quadra também, porque não dá para fazer educação física em Cuiabá sem cobertura. E nós temos 57 escolas sem cobertura, né? E com cobertura 26. Aí mandaram eu colocar aquele adesivinho ali, não considerando o estado de conservação das existentes. Porque o piso está lá, aquela coisa maravilhosa, né? Você sabe. É cenário de guerra mesmo. Eu pensei no Haiti, pensei em alguma coisa. Situação dos Situação dos refeitórios das escolas. Esse é o último dado aqui. O CREA fez um padrão. Quem acha que eu estou mentindo, pega esse relatório do CREA aqui, que o Arlindo conseguiu para a gente lá no CREA, duras penas. Não falou assim, o táxi que pediu. É o xerife. Você não pega, não. Aí eles arrumaram para a gente, última hora. Aí, então, em 32 escolas, a higienização é boa, 11 irregulares, 7 ruins. Eu estou falando dos refeitórios. Nós temos exatamente, amigos, 22 escolas com refeitório e 28 que não tem nenhum refeitório, onde come dentro das salas, come sentado no chão, na improvisation. Vamos lá.
Já estou terminando. E aí, qual que é a fonte de financiamento que nós temos para a educação? Aí nós temos, esse que é o mais grave, o município tem 25,5% de investimento e só tem 26 milhões para investimento em rede física. Dá 1 milhão para a reforma esse ano. Não dá para construir, não dá para não dá nem para pintar. Não, primeiro pintar deve dar, né? Porque a única coisa que você sabe fazer é pintar. Né? Pintar a zebra de azul e branco, aí vai dar. Né? E aí pronto, não faz mais nada. E 70% é com folha de pagamento da educação. E 42% é outros encargos. Esse é o padrão de financiamento. Né? Só queria lembrar que no município do Campo Novo Parecido esse percentual é de 37%. Depende da prioridade da gestão do campo. O bolo de financiamento com fonte orçamentária. 60% do que financia ele é oriundo da Receita do governo federal e apenas 0,2% do Estado, que a participação é ínfima, e 40% da rede do município. Então são 250 e poucos bilhões de reais, parece muita grana, mas você tira 70% que é a folha de pagamento, praticamente 26% é investimento, tem pouco investimento concreto em melhoria das condições de funcionamento da escola. E aí nós vamos ver, aí passado todos esses dados, vamos ver as indicadores da educação. BR, Brasil 4.2, o IDEB, o rede municipal 2009 4.5 e a rede estadual 4.6. Os índices desejados para desenvolver é de 6, muito longe disso. E tem gente só do foguete aí. Os IDEBs anos finais é 4, 4, 4.1. Vamos no próximo slide, porque ele vai ver isso mais esmiuçado. Né? E aí vem uma grande questão, que com certeza o Márcio vai tratar e outros companheiros aí. O sistema de avaliação prevê promoção automática da escola ciclada, aumentando o desempenho do IDEB na variante de aprovação. Quanto mais a prova, mais o índice para cima e o coeficiente de proficiência vai se arrastando. Se fazer o cruzamento, você vai ver que a proficiência não está tão bem assim, e a aprovação está no foguete para cima. E nós temos hoje, abaixo da média municipal, 41% das escolas. Né? Eu não estou dizendo que isso custa quanto ser, mas é preciso fazer uma avaliação muito séria a próxima gestão sobre isso. Vamos lá à frente. Bom, os desempenhos das escolas municipais cidadãos finais. Essa é mais grave ainda. 56% das escolas estão abaixo da média municipal e a média nacional. E aí, por último, para fechar, eu peguei uma frase do ilustre pensador que nos brinda uma presença para fechar de forma provocativa o nosso debate. No futebol, o Brasil ficou entre os 8 melhores do mundo e todos estão tristes. Na educação é o 45º e ninguém reclama. Muito obrigado.